gente! Olha nós aqui! Ai, meu Deus, que nervoso que eu tava agora! Jesus! Me perdoe, gente. Me deu problema aqui da minha internet. Desligou tudo, aí eu tive que ligar tudo de novo, reiniciar o computador, reiniciar tudo. Eu tava nervosa já. Eu falei, ai meu Deus do céu, não vou conseguir fazer minha live hoje. Ih, tá dando microfonia aí, minha amiga. Não, não, E já foi. Tá me escutando bem? tô te Ah, escutando super bem. Gente, olha só, eu quero antes de mais nada dizer para vocês que aqui eu trabalho do Point de Idoso, que a gente está fazendo aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na página do Point de Idoso. A gente faz entrevistas com pessoas de vários assuntos diferentes, óbvio que sempre ligados, né, direcionados ao idoso, né? Então a gente tem trazido vários arquitetos, advogados, além da equipe de saúde, né? Que são os médicos, os profissionais da área de saúde, a gente tem trazido inclusive pessoas de outros, né, outras profissões, mas tudo que tem a ver com o idoso. Então, hoje, com muito prazer para mim aqui, atrasados, mas aqui, estou aqui com a minha amiga Silvana, do nossa fonoaudióloga. Tudo bem, querida? Como é que você tá? tudo Ficou nervosa bem? com essa agitação? Fiquei com a demora, né? Boa noite a todos, um grande beijo. Quero agradecer muito a doutora Fátima pela oportunidade de estar aqui na live, né? Falando um pouquinho da minha área, né? Espero que eu consiga dar o recado. Mandar um beijinho também para Tatiana, sua filha, né, que desempenha muito bem aí o papel de coordenadora do Point, né, e pedir, né, que o Point esteja sempre atuante, né, cada vez mais levando, né, informações, levando tudo isso ao idoso, né, da nossa cidade, que o Point continue aí agitando a vida desses idosos, né? Estamos um pouquinho parados por conta da pandemia, mas, né, tem todas as atividades aí voltadas para eles. O Ai, som tá bem? Tá bom o tá som? ótimo. Para mim tá ótimo. Não sei pro povo aí ouvindo. Eu tô te ouvindo super bem. Eu Então tá queria bom. dizer para vocês, que a quem não conhece, a Silvana Mer. Como é que pronuncia seu nome? É Melro de Villarte? Que nome chique. Isso, Melro de Villarte. É muito chique, né? É, Esse nome, assim, todo pomposo. é uma Eu, mistura aí de português com francês, isso meus pais falam, né? Um pouquinho de cada lado. e aqui eu quero dizer para vocês que a Silvana, ela é fonoaudióloga atuante nas ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. Não sei se vocês conhecem esse termo, a gente já falou em outras lives, né? ILPIs. E hospitais de Niterói. Ela é graduada pela Universidade Veiga de Almeida e tem um curso de extensão em geriatria e gerontologia interdisciplinar pela UF. Tem pós-graduação em neurofisiologia pelo IBMR e especialização em audiologia clínica pela Universidade Castelo Branco. Muito bom, doutora Silvana. Ah, Como diz, senti firmeza. obrigada. E aqui eu quero dizer para você, olha só, já tem várias pessoas que entraram aqui. Adriana Hum, Meirelles falou boa hum. noite. Nossa querida Daniela Bicalil, que a gente gosta Sim. tanto, É. né? Colocou aqui boa noite também. Boa noite, Daniela. Maria Cândida, olá. Marisa Cardoso também, ó, querida fonoaudióloga também. Boa noite, Marisa. O Ponte de 12 aqui te deu, seja bem-vinda, Silvana. Obrigada. A Daniela falou ótimo. E a Tatiana Cristo, minha filha, botou aqui, obrigada, Silvana, você é uma querida. Obrigada, Tatiana, ela minha também é filha, uma querida. botou, vamos em frente, né? E vamos Isso mesmo. aí. É.
E a Maria Cândida disse que você é ótima. Olha, você está com o fã-clube. Ó, ela é suspeita, Maria Cândida é suspeita. Ah, é? É. Ai, Ela mas é também é uma legal. excelente assistente social. Ah, então a gente podia depois trazê-la para fazer uma live aqui com a gente, né? Assistente Isso, e vai social. ser excelente. Ah, legal, muito Ela legal. trabalha com idosos também há anos, trabalha na prefeitura de Ah, Magé, na prefeitura de Saquarema. Ela é ai, que legal. bem Muito atuante legal. nessa área também. Então, seja bem-vinda, Maria Cândida, ao Ponte de Doce. A gente, né, que realmente quer isso mesmo, trazer pessoas diferentes para falar sobre assuntos diferentes. E Isso, você, minha é. amiga, antes da gente entrar no assunto aqui, como é que você está administrando aí essa pandemia, né? O que você está achando disso tudo? Como é que você está se sentindo aí nessa confusão? Pois é, né? Eu acho que é uma mistura de sensações. Ao mesmo tempo que a gente fica receosa, em qualquer lugar que a gente vá, acha que tá sendo infectado, né? E também se mistura com a sensação de que eu não, eu estou imune, aonde eu vou não tem possibilidade, mas é um vírus invisível, né? É um inimigo invisível, e aí a gente fica bem receosa com todas essas situações, com tudo isso que a gente tá vendo, né? Tá presenciando. Como eu lido com muitos idosos, eu fico com muito medo, né, de estar sendo o vetor desse inimigo aí para eles. Mas, assim, todos os cuidados estão sendo tomados, né? Isolamento, o máximo que puder, só sair mesmo com necessidades, porque sem isso a gente não pode dar bobeira, né? Como falam aí. Então, assim, eu fico bem, não é medo, mas receosa de a qualquer momento, né, transmitir ou aparecer com algum sintoma, que qualquer coisinha a gente já acha, né, que tá com vírus, espirrou, já acha que contraiu o vírus. Mas a gente vai, né, entregando a vida na mão de Deus e esperando que Ele faça o melhor por cada um de nós, né? É verdade. E a gente tem falado muito aqui nas lives, né? Eu em especial, tenho dito para todo mundo que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Porque esse negócio de ficar pensando muito da manhã, semana que vem, ano que vem, mês que vem, a gente vai ficar muito angustiado. Então vamos vivendo. Olha quanto que a gente já passou, como já está melhorando, as pessoas já estão mais na rua, né? Que eles já estão né, tendo como diz, o novo normal, né? Uhum. Então, realmente, a gente tem que viver mesmo essa etapa e sair de lá, não sair dessa totalmente diferentes, né? É Mais verdade, é preocupados, verdade. assim, mais conscientes, né? Uhum. Agora, querida, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho. Ah, Maria Cândida colocou, claro, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Maria Cândida. Uhum. Sim, depois nós vamos conversar. Eu queria dizer para isso. Eu queria falar para você, pela experiência que eu tenho, né, da geriatria, né, eu vejo o seguinte, que muita gente não sabe, né, o que o fonoaudiólogo realmente pode fazer, né, de um modo geral, quer dizer, qual é o papel da fonoaudiologia, quer dizer, o que é ser fonoaudiólogo, né, o que é fonoaudiologia? Eu queria começar perguntando isso para você. Muita gente não sabe, com certeza você é a primeira. Então, quando se fala em fonoaudiologia, geralmente pensam em criança. Ah, é a criança que está trocando letra na fala, está trocando na escrita, vamos levar para o fono, porque tem que ser alfabetizado. E nunca se pensa no fonoaudiólogo para a pessoa mais crescida, mais adulta. E nós vemos que a fonoaudiologia, ela atua desde o recém-nascido, né, no caso de sucção do leite materno,
até a terceira idade, quando vem os problemas de deglutição, de memória, de articulação da fala. Então, o fonoaudiólogo, ele atua em todos esses campos, né? Na verdade, a fonoaudiologia, ela atua na comunicação humana. E dentro da comunicação humana nós temos as linguagens, né? A linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem gestual, a fala, a voz, a audição, que sem audição a gente não consegue, né, uma comunicação boa. E além dessa comunicação oral, a gente também parte para as funções vitais, que é sucção, mastigação e deglutição. Então, a fonoaudiologia, ela está nos extremos e no meado, né? Está na sucção do bebê, na dificuldade de engolir, né? Na deglutição do idoso, e está ali no meio, trabalhando com o profissional da voz, com a pessoa que apresenta uma deficiência auditiva e precisa usar uma prótese, uma pessoa que tem, por exemplo, um problema neurológico, né, um AVC, uma miastenia graves, essas doenças neurológicas que afetam a musculatura, e aí vai ter problema na articulação da fala. Então, assim, a fonoaudiologia, ela atua nesses campos todinhos aí. E, assim, não só nesses, né? Tem mais de 10 áreas de atuação da fonoaudiologia. Então, se a gente for parar para colocar aqui, a gente vai varar a noite. Então, assim, mais especificamente, né, a fonoaudiologia vai trabalhar esses pontos aí, de comunicação, da comunicação humana, e para a gente comunicar, a gente usa toda essa musculatura da face, que também é responsável por mastigação, por deglutição, por isso que é um conjunto, né? Porque a gente fala, né? Fono, né? Tem a ver com... E audiologia, né? Fono, audiologia, não é isso? Isso que eu acho legal, porque as pessoas às vezes não sabem, não entendem muito bem. E na parte do idoso em si, como é que funciona? O que você tem para trazer para ele? Porque, como você bem disse, muita gente, mas muita gente, ignora o que o fonoaudiólogo pode fazer pelo idoso. Então, para a pessoa idosa, né, a gente vê que o envelhecimento, ele é gradual, né? A gente não percebe, né, que está envelhecendo, e diariamente a gente vai envelhecendo. Não se sabe exatamente, né, a partir de que idade a gente envelhece, né? Alguns autores dizem que é desde da gestação, né? Que a gente já vai envelhecendo. Mas, assim, é mais evidente, é claro, né, na terceira idade, onde vem aparecendo todas as dificuldades, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema, como eu falei ainda há pouco, né? Algum problema neurológico que te leve a alguma dificuldade fonoaudiológica. Mas, se teve um envelhecimento saudável, na terceira idade, né, por conta de todo o enfraquecimento da musculatura orofacial, ela pode apresentar uma dificuldade na deglutição. E aí, por que eu falo muito em deglutição? Porque a deglutição, ela oferece mais riscos, né? Se eu não faço uma boa deglutição, se eu não consigo engolir um alimento bem, um comprimido bem, eu corro o risco de levar esse alimento, esse comprimido, o que seja, para o pulmão e causar uma pneumonia. E uma pneumonia numa pessoa idosa é bem arriscado, né? Se não for cuidado a tempo, chega a ser desastroso.
Ainda mais nessa época agora de Covid, nem pensar em pneumonia, né? Nem podemos pensar. Então, assim, na verdade, a fonoaudiologia para o idoso, ela vai ser importante muito mais para estimular e fortalecer a musculatura da deglutição, né, que é responsável por engolir, do que propriamente para a parte da comunicação, vamos dizer assim. Espera aí que o negócio aqui está caindo. Então, quando você acerta o negócio, vou aproveitar para poder dar meu pitaco aqui. Porque eu acho assim, muito importante que as pessoas entendam, né? Porque por isso é que é a interação da gente aqui, a medicina com a fonoaudiologia. Que realmente a pneumonia por aspiração, né? Quer dizer, por essa pneumonia química que a gente fala, é diferente da pneumonia bacteriana, né? Que está se falando, a pneumonia virótica, que tem agentes que são bactérias, vírus, fungos que podem dar infecções, inclusive do pulmão, né, que seria a pneumonia. Essa, por exemplo, que está tendo aí do Covid, é uma pneumonia por vírus, né? Por vírus. Causa isso é a pneumonia bacteriana. Agora, o que acontece nessa coisa da deglutição, que é uma coisa extremamente perigosa para o idoso, é que existem aqui dentro, né, o lugar, vamos dizer assim, que é o esôfago, que você engole, que vai para o estômago. Existe o ar e tudo mais que você respira, que vai para o pulmão, né? Aí tem a tosse, secreção e tal. Se você engole, quer dizer, se o comprimido que você engoliu, ao invés dele ir para o estômago, que é o lugar que ele tinha que descer, boca, esôfago, estômago, ele passa boca e bronquiolígolo, pulmão, aí que a coisa complica. Que às vezes é um carocinho de arroz, não precisa nem ser um comprimido, é um carocinho de arroz que entra para o lugar errado, como a gente fala, né? Ao invés de entrar do esôfago, entra no goto, né? Estômago, as pessoas usam muito isso. Por isso é que às vezes tem aquele negócio de filme, né? Que bate nas costas, a pessoa engasgou, e bate nas costas, a pessoa coloca para fora porque foi para o lugar errado. Ao invés de entrar para o estômago, né? Foi para o pulmão, para o brônquio e pulmão. Quer dizer, então isso daí é que dá, sem dúvida nenhuma, uma coisinha às vezes pequenininha, o suficiente para entrar no pulmão, dar essa pneumonia diferenciada, que seria a pneumonia química, ou até o engasgo mesmo, né? Não precisa nem dar a pneumonia, né? Quer dizer, não chega nem a inflamar o pulmão, é só um engasgo mesmo e a pessoa aspira, como a gente fala, pneumonia por aspiração, a pessoa coloca para o pulmão e aí realmente a pessoa engasga e vem até o óbito. Eu já tive vários pacientes, nessa minha vida toda aí, que aspirou, né? Às vezes até a secreção mesmo, aspirou e teve uma parada cardiorrespiratória por causa desse engasgo, por essa alteração que você está falando aí. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, que você estava falando aí, você falou de doenças, né? E falou do envelhecimento normal. Então, o que você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi bem, é que com o envelhecimento normal existem alterações que devem ser corrigidas, é isso? Como é que é? Explica melhor para o nosso público aqui. Na verdade, sim, a gente sabe que o envelhecimento ele vai enfraquecendo toda a nossa musculatura, né? Musculatura em geral, é o organismo todo que vai envelhecendo. Então, o que a gente pode parar para pensar é no envelhecimento da musculatura que é responsável por essa deglutição, por esse ato de engolir. Existem exercícios, né, que a gente pode fazer para que esse enfraquecimento seja mais retardado, né? A gente vai deixar que ele não tenha mais resposta aos estímulos muito mais tarde. Né? E aí isso também varia de acordo com o organismo, né? Tem pessoas que têm uma
flacidez mais grave e que essa musculatura, mesmo com estímulo, ela não vai responder. Tem pessoas que têm o colágeno, né, mais ativo, que você vai dar os exercícios e, né, vai dar as estimulações e ela vai responder de uma maneira satisfatória e que ela vai deixar esse problema, né, na deglutição para mais tarde. Né? Isso aí varia de organismo para organismo. Mas, assim, o envelhecimento é um processo natural e ele vai diminuir progressivamente todas as habilidades, inclusive as motoras. Né? Então, assim, na verdade, não tem para onde correr. Né? Tem como a gente prevenir. Né? Que isso é um dos pontos da fonoaudiologia, a prevenção. Então, assim, tem como prevenir esse enfraquecimento de musculatura. Mas como sumir com ele, né, não tem. Eu acho que você quer dizer que eu queria, né, acrescentar, né? Eu acho que eu entendi bem, apesar que eu entendo o que você está falando, mas às vezes eu faço essas perguntas assim, aparentemente idiotas, mas é só para realmente para a gente poder, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas não sabem do que a gente está falando, por isso que muitas vezes eu faço esse tipo de pergunta. Mas é o seguinte, né? O que você está querendo dizer é que a gente, com o tempo, tem a flacidez muscular. Então, Isso. por exemplo, hoje, quando a gente pede um idoso, que é diferente de antigamente, que deveria fazer musculação na academia, antigamente achava-se que não, que idoso não tinha que fazer musculação. Hoje sabe-se que é muito bom para o idoso fazer musculação, porque você perde músculo, você tem flacidez, você tem muscular com a idade. Então, quando a gente fala vai fazer musculação, a gente tem um objetivo, né? E o que você está querendo dizer é exatamente isso, que a gente se preocupa às vezes com o físico, né? Com a estética, cai aqui as ruguinhas, aí a pessoa vai lá, faz um liftzinho, estica aqui, não sei o quê, né? Mas ela não está, às vezes, atentando, que não é só, obviamente, estética, é que realmente com a idade, com o envelhecimento, vai existir uma flacidez dessa musculatura e que pode prejudicar a sua deglutição. Isso. E aí o que você faz na fonoaudiologia é exatamente isso, é fazer exercícios para, mesmo que a pessoa tenha um envelhecimento sem doença, um envelhecimento saudável, ela fazer esse tipo de exercício, ela vai estar prevenindo problemas maiores. Futuros. Isso aí. Isso mesmo. Porque, assim, nós vemos o que está de fora, né? E a musculatura está dentro. A gente não vê. Mesma coisa, assim, por exemplo, a voz, né? A voz também envelhece. Né, que a gente até chama o envelhecimento da voz de presbifonia. Porque a musculatura responsável pela fonação, pela projeção da voz, ela também perde a elasticidade. E acaba, né, aparecendo rouquidão, aparecendo cansaço, aparecendo, apesar que assim, cansaço, desconforto para falar, a capacidade diminuída para projetar a voz, isso aí tem a ver um pouco com o fluxo respiratório, né? Porque eu preciso do ar, né? Quando eu inspiro, eu encho o meu pulmão de ar e quando eu falo, esse ar sai. Então, se eu tenho pouca reserva respiratória, se eu tenho pouco fluxo aéreo, a minha voz vai enfraquecer. Mas, assim, com o envelhecimento da voz, né, com a presbifonia,
essa musculatura, ela se torna fraca, a musculatura das cordas vocais, né? Toda a musculatura que envolve o aparelho de fonação, que faz com que a gente fale, e aí vem aparecendo os problemas, né? Então, assim, tem um estudo que diz que as mulheres, quando envelhecem, tendem a ficar com a voz mais grave, mais grossa, e os homens tendem a ficar com a voz mais fina, Opa, né? essa eu não sabia. Aguda. Essa eu não sabia. Então, assim, para ver como que acontece com a elasticidade, né, dessa musculatura. Faz com que haja essa mudança. Né? As mulheres engrossem a voz e os homens afinem a voz. Então, esse tipo de problema, né? Esse enfraquecimento nessa musculatura não é visível. Diferente da musculatura facial, que você vê pálpebra caindo, né? O papinho aqui embaixo, e aí tenta consertar. Agora, a musculatura interna é mais complicado, né? De se ver, só mesmo com algumas alterações. No caso da voz, né? Que você vê algumas alterações na voz. Ah, a minha voz não era como... Você lembra da minha voz? Continua a mesma. Não continua, não. Muda sim. E assim, o que vale lembrar é que assim, esses probleminhas que eu falei, né? Ah, eu tô sentindo rouca, eu tô com pigarro, minha voz está mais fraca. Isso tudo a gente tem que procurar um especialista, né? A orientação é essa, procurar um especialista para que seja resolvido aí o problema. Isso né? Não deve é ser porque... também um problema sério para o cantor, né, Silvia? Porque as pessoas que vivem, estou pensando aqui, né, do canto, né? Pessoas que deve ser uma dificuldade imensa, né? Porque a pessoa tem aquele existem as pessoas, os fonoaudiólogos especialistas em voz, né, que trabalham muito com profissionais da voz, cantores, professores, né, pessoas que usam a voz para o trabalho. E aí é todo também um trabalho de estimulação, de preparo, né, de aquecimento vocal. Qualquer uso da voz, você tem que aquecer a voz, tem exercícios de aquecimento para que você consiga projetar a sua voz de uma forma que não precise tanto esforço, porque é o esforço vocal que faz com que apareça todos aqueles problemas nas cordas vocais, né? Nódulo, fenda, pólipo, né? Existem vários probleminhas, vários calos que a gente, né, até um dos problemas é o calo vocal, que vai aparecendo nas cordas vocais e atrapalhando. Então, pessoas que usam muito a voz, principalmente para trabalho, né, cantores, professores, palestrantes, eles têm que saber projetar a voz. Né? Existem lugares que a acústica é horrível, então o som não é bom, aí você tem que se esforçar muito para usar a voz, e isso acaba, né, com as cordas vocais. Isso aí é muito ruim. Mas isso assim, é fato, né? A pessoa usar mal ou usar muito a voz de forma errada, ela causa problemas mesmo, né? Sim, causa. E sem contar com outros agravantes, né, externos. Bebida, cigarro, má alimentação, várias coisas que tem, né, no externo, que também vai prejudicar essa voz, no caso. Errado, né? Isso aí. Entendi. E existe também... Não, e antes eu queria te falar uma coisa que eu acho assim, muito importante, que você disse aí, que é o fato em si da pessoa, da prevenção, né? Que a gente está falando aqui, né?
Então, diante disso tudo, como você disse, né, da estética, eu tenho dito sempre isso, né? As pessoas não se atêm, se ela tiver uma ferida na pele, por exemplo, né? Uma ferida, um buraco, qualquer coisa, aí ela vai correr. Agora, que ela tá vendo. Agora, como é que tá a artéria dela dentro daquele Não dá braço, para ver. ela não tá nem aí. Né? O colesterol tá alto, o açúcar tá alto, a pressão tá alta, tá agredindo aquele vaso, tá fazendo uma coisa horrorosa, a pessoa vai pagar um preço caríssimo lá na frente, mas ela não, se ela não tá vendo, ela não se preocupa. Por isso é que é uma questão que a gente fala muito cultural da prevenção, que as pessoas que não têm, né, cultural, que eu falo é cultura de berço, nosso país, que a gente não investe muito na prevenção, a gente faz o que a gente chama de medicina curativa, espera ficar doente para depois procurar o médico. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, né, que tem essas alterações, a gente sabe, né, que vai acontecer, ou que pode acontecer uma complicação. A pessoa só trata quando complica. E isso é uma pena, porque o que você está falando é extremamente sério, porque as pessoas não dão valor à fonoaudiologia. Eu comecei dizendo isso. Ela paga, às vezes, né, uma plástica para fazer uma estética, paga o dinheirão. Agora, para pagar um tratamento fonoaudiológico, ela acha que isso é besteira, porque ela não está vendo a parte interna e muito menos se preocupando com o dia de amanhã, né? Porque hoje, amanhã, deixa para lá, amanhã é outro dia. Né? Por isso que a prevenção é muito importante. Antes da gente continuar, deixa eu te falar aqui, que já passou aqui já algumas pessoas aqui falaram. A Mary Marques falou boa noite, doutora Fátima. Tudo bem, Mary? A Maria Cândida falou que, além de toda a complicação pela pneumonia que a gente estava falando, ainda tem as implicações sociais e neurológicas que a internação de uma pessoa idosa acarreta, com certeza, né? Ninguém quer ficar internado, né? Só aí já é ruim. Aí quando a pessoa interna, o idoso, né, já tem muito mais complicação, como depressão, risco de infecção, ainda mais agora em época de Covid. Então, nem pensar. Hospital é só em último caso, né? A Ana Angélica colocou aqui Campos, parabéns, amiga. Minha amiga. A Maria Cândida perguntou aqui se tem alguma dica, a gente vai falar sobre isso. Mais tarde. Só um pouquinho mais. Aguenta mais um pouquinho, Cândida. A Jaqueline Rosa colocou aqui, Silvana! Bem! Muito bem! Deve ser sua fãzoca, né? A Ana Angélica Campos botou aqui, fono top, essa é minha amiga. Quer dizer, seu fã-clube está aqui presente. Sejam bem-vindos todos ao sejam bem-vindos ao Point. Aí eu queria te perguntar, antes da gente dar as dicas, né, dos tratamentos, falar sobre isso, eu queria te perguntar a questão da audição também, né? Porque a gente está falando muito da mastigação, da deglutição. A gente falou aí do envelhecimento da voz, né? E uma outra dificuldade, né, que a fonoaudiologia trabalha é o envelhecimento do aparelho auditivo, que a gente chama de presbiacusia, né, que é a perda auditiva. E isso aí é um complicador para a comunicação, né, para a capacidade de se comunicar. Então, muitas das vezes, o idoso ele se queixa que escuta, mas não entende o que está sendo falado. E aí ele acaba se isolando, né, se isolando de um grupo social, se isolando da família, porque ele não está ouvindo, né? E, na verdade, é uma perda auditiva e ela é gradativa, né? Por conta do envelhecimento do aparelho auditivo, e ao invés de procurar, né, uma assistência médica para saber o que acontece, se isola. E, na verdade, quando existe a perda auditiva, dependendo, né, do grau, porque existem vários graus,
o idoso, a pessoa tem que ser protetizada, tem que colocar um aparelho auditivo, uma prótese, né, para que ela consiga ouvir e consiga voltar ao convívio normal, né, ser inserido à sociedade e não isolado, né. Eu até lendo, né, as informações, me veio assim, o idoso, né, quando ele começa a apresentar essa perda auditiva, isso leva a um isolamento social, que é diferente do isolamento que nós estamos vivendo atualmente. Né? Esse isolamento atual é um isolamento sugerido, quase que imposto, né? Se a gente não fizer esse isolamento, consequências sérias a gente vai ter. E o isolamento da pessoa com, por exemplo, né, a perda auditiva, é um isolamento de vontade própria. Ela se isola porque não está ouvindo. Na verdade, assim, a perda auditiva, ela, como eu falei, né, ela tem diversos graus, vai variar de pessoa para pessoa, de ouvido, às vezes você tem uma perda leve num ouvido e uma grave no outro, uma severa no outro, e aí a protetização é diferente, né? Os aparelhos são diferentes, graduados diferentes, mas de qualquer forma é um prejuízo para a pessoa, né? Você parar de ouvir ou ir diminuindo a sua acuidade auditiva ao longo do tempo, né? Eu lembro uma vez que eu conversando com uma pessoa sobre isso, né? Assim, nada a ver com a área de fonoaudiologia, e ela se queixou que às vezes ela falava com alguém, a pessoa respondia, ela não entendia. E aí eu falei, tenta conversar com as pessoas de frente para a pessoa, né? Para você ter pelo menos uma pista, né, visual né, de uma articulação da fala para você entender o que o outro está falando. Mas você tem que procurar um profissional, né, para ver o que está acontecendo aí. Porque você, né, tá num convívio, ouvindo tudo, e de repente ir perdendo a audição é ruim. É igual a perder a visão, né? Exatamente. Muito. Eu ia colocar isso, porque na geriatria são duas coisas que a gente enfatiza muito, né? A perda da audição ou a diminuição da audição e da visão. Porque são dois itens, né? Dois sentidos que são extremamente importantes para a comunicação, né? Uhum. Quer dizer, a interação, né? A comunicação, como você começou falando. Então, muitas vezes é fator de depressão mesmo. Muitas pessoas começaram o processo de depressão por causa de uma alteração auditiva ou uma alteração visual, que vai, sem dúvida nenhuma, fazendo com que a pessoa, como você falou, vai se isolando, a pessoa vai se afastando, a pessoa não vai querendo mais interagir, não vai querendo mais participar, aí porque não ouve, ou porque não vê a televisão, ou porque não tem mais condições de participar em convívio familiar, né? Então, isso daí é, sem dúvida nenhuma, um grande fator de depressão e de exclusão mesmo do idoso. E aqui até a Maria Cândida, ela fala isso, que o pior é quando... Não, às vezes o idoso tenta disfarçar a dificuldade de ouvir. E isso é mesmo, né? Ele tenta, e ainda falou, o pior é quando os dois andam juntos, a diminuição da visão e da audição. Quer dizer, realmente, esse tipo de colocação, né, esse tipo de situação, sem dúvida nenhuma, e aí é complicada, porque as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, isso é da idade, deixa isso pra lá. Tá com diminuição da visão? Isso é da idade. Tá com goteira? Isso é da idade. Tá com alteração da audição? Isso é da idade. Deixa isso pra lá. Então, realmente, isso é um fato e que faz com que as pessoas
tenham baixa qualidade de vida, que é uma coisa que a gente briga tanto por idoso, na geriatria e gerontologia, que é qualidade de vida, autonomia e independência. Independência. Agora, eu queria te perguntar em relação ao aparelho auditivo, porque a gente observa muito que muitas pessoas têm dificuldade de adesão ao aparelho auditivo. A pessoa coloca o aparelho, começa a zumbir, começa a fazer uma série de coisas. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque o aparelho auditivo é um amplificador, né? Ele não é um formador de sons, né? Ele não cria o som, ele apenas amplifica. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade. Então, existem diversas marcas de aparelho auditivo, né? No mercado. E aparelho auditivo, eu acho que tem que ser igual a sapato. Ele não pode machucar o pé, né? Sapato não pode machucar o pé. Então, o aparelho auditivo, ele tem que ser de uma forma que te favoreça e que não te aborreça, né? Muitos aparelhos, eles não são adaptados adequadamente, eles não são... Na verdade, assim, as pessoas provavelmente procuram um valor mais em conta, né? E aí, por conta desse valor, acaba levando algo que vai prejudicar e não facilitar a vida. Então, o aparelho auditivo, ele tem que ser muito bem procurado, ele tem que ser muito bem adaptado, não é chegar ali, mediu escutei o ar, então eu vou levar. Estou escutando bem a beça, então eu vou levar. Tem que tomar cuidado o aparelho por conta da bateria, né? Porque a bateria, se não for colocada direito, ela dá microfonia, ela é muito pequena, se perde com muita facilidade. Então, o tempo de vida dela não é longo, né? Então tem que prestar atenção nisso tudo. E eu acho que o mais importante disso tudo é uma boa adaptação, né? Então você compra e não vai usar e ter uma resposta imediata, né? É uma resposta gradativa. É a mesma coisa de aparelho dentário, né? Aquele que sai. Você coloca um dia, machuca, aí você não quer saber mais dele. É a mesma coisa a prótese inferior, né? Que a gente fica com o alvéolo inferior menor e para fixar é mais problemático. Então a pessoa não tem paciência e joga fora. Então a mesma coisa o aparelho. O aparelho ele tem que ser usado com perseverança, na verdade, e ele tem que ser muito bem adaptado. Quando eu falo adaptado, é assim, um fonoaudiólogo, ele tem que saber colocar o aparelho, saber mostrar ao usuário, né, como que ele tem que manipular, como que ele tem que colocar aquele aparelho, o que ele tem que fazer quando der algum problema, porque assim, você vê que tem idosos que usam aparelho numa boa, né? Sabem tirar, colocam, trocam a bateria, já estão super entrosados ali com o uso do aparelho. Já tem pessoas, tem idosos que não têm essa capacidade, não tem essa paciência, vai ter muito mais problemas, né, no uso desse aparelho do que a parte favorável, que é esse retorno do externo, né, do som. Então, assim, a problemática está toda na realização
do treinamento, né? Vamos botar como Isso, treinamento. exatamente. Aí Como usar, como isso, usar um aparelho. Tem que ser feito um passo a passo, né, ensinando como se usar um aparelho auditivo. é exatamente isso que eu. Não, Fala, desculpa. pode falar. É exatamente isso que eu vejo no dia a dia, né? Quer dizer, agora está até melhor, mas antigamente pegava-se, fazia audiometria, né? Que a audiometria é o exame que vai te dar, né, a noção de como é que está essa audição. Aí indicava-se o aparelho, colocava o aparelho na pessoa e ponto. Quer dizer, é óbvio que a pessoa não vai se adaptar, né, rápido, como você falou, tem gente até que consegue, mas tem outros que não, são mais impacientes, já estão às vezes com seus problemas pessoais, estão com problemas irritados, enfim, aquilo é uma coisa, é uma coisa estranha, né? Isso. E não é o som igualzinho que era, quer dizer, tem que ter um treinamento, se não houver esse treinamento, isso é uma coisa importante, as pessoas estarem sabendo e ouvindo. Não tem como, dificilmente uma pessoa vai se adaptar a um aparelho auditivo sem esse treinamento. E aí, graças a Deus, que de um tempo para cá entenderam isso e estão fazendo até esses testes. A pessoa às vezes até compra um aparelho, mas não compra. Ela fica com o aparelho um tempo para ver se adaptou bem, para depois comprar, não é isso? Tem até hoje isso, né? Olha, leva esse aparelho, bota e depois a gente vê. Se você se adaptar, você compra o aparelho e fica com ele. Ainda tem essa alternativa hoje, né? Igual a óculos, né? Que você compra até em camelô. Leu aquelas letrinhas de bula de remédio, tá bom, já serve o óculos, né? Mas o aparelho auditivo não é bem assim. Nem óculos é assim, quanto mais aparelho auditivo. Não é assim, não. Não é assim, pois é. Não. Porque para quebrar um galho, até você poder dizer, tô na rua, vou pegar isso para não ficar à toa. Agora, para você usar, existem estudos que mostram realmente isso. Esses óculos do camelô, eles dão até problemas, né? Que vai viciando né, a parte dentro do olho, né? Vamos dizer assim, né? A parte ocular e vai dando problema. Olha, aqui tem várias pessoas comentando sobre o seu fã-clube. Ana Angélica botou, muitos idosos ficam com baixa autoestima devido à perda auditiva. Com certeza. A gente falou até em depressão, né? A depressão. O Antônio José botou aqui, boa noite, Sil. Sou eu, a amiga Jocélia. Amando as explicações e dicas. Depois de 20 anos lecionando, realmente posso dizer, você se lembra da minha voz? Já não é a mesma. Amiga sua. Glória Barros, nossa dentista querida aqui do Pod de Idoso, tá aqui com a gente falando boa noite. Boa noite, Glória. Boa noite, Glória. A Ana Angélica falando, procurar fazer o exame de audiometria com um fonoaudiólogo. Eu até queria que falasse um pouco isso. Não é verdade? Tem que fazer. Como é que funciona isso? Então, na fonoaudiologia, né, a gente, como eu falei mais anteriormente, existem várias áreas, né? São mais de 10 áreas de atuação. E uma delas é a audiologia. E aí, o fonoaudiólogo, ele é especializado e é habilitado para fazer o exame de audiometria, né? E tem muitas clínicas aí que não respeitam isso, por isso que a Ana Angélica está falando. Existem tem muitas clínicas que não respeitam, e aí hoje em dia, como o Google mostra tudo, né? A pessoa curiosa vai lá para saber como que é feito e aí faz indevidamente. E, na verdade, é o fonoaudiólogo que tem que fazer o exame audiométrico, né? Tanto tonal quanto vocal, que existem, né, esses dois tipos de exame, para ver qual é o grau de perda ou qual é o grau de audição do indivíduo, né? Porque
estando na normalidade, a gente não vai chamar de perda, né? Lógico, então, assim, é o fonoaudiólogo que tem que fazer esse exame. É dentro de uma cabine acústica, é usado fone de ouvido, é testado um ouvido de cada vez, as duas vias, né, via aérea e via óssea, porque nós escutamos tanto pela via aérea, que é pelo conduto auditivo, como pela parte óssea. Tanto que muitos surdos, né, eles aprendem vocalização através da parte óssea. Né? Alguns conseguem, né, com a vibração do osso, né, do crânio, e consegue chegar a uma vocalização. Então, assim, é o fonoaudiólogo que vê essa parte toda de audiometria, assim. A Ana Angélica está certíssima. Obrigada, então, querida. Audiometria é com fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, não isso. aceitem fazer audiometria sem ser com fonoaudiólogo. Com camelô. Com camelô. Não. Exatamente, por isso é que é importante. E aí, você falou também, né? É muito interessante que as pessoas têm graus diferentes, né? E a gente costuma dizer em geriatria que as pessoas envelhecem mesmo os órgãos diferentes. Quer dizer, tem gente que envelhece mais o olho, tem gente que envelhece mais o ouvido, tem gente que envelhece mais o coração. Quer dizer, não existe um envelhecimento igual em todos os órgãos. Global, não. Não existe. A gente tem, ali depende da genética, depende de uma série de coisas. Tem pessoas que não têm problema de audição, morrem sem ter problema de audição. Então, o que a gente está falando aqui, é importante que a gente diga, né, que existe o envelhecimento normal, né, que as pessoas têm níveis de graus diferentes, e existem as doenças, que é também uma coisa que a gente tem que estar sempre, não só fazendo prevenção de doenças, como tratamento de doenças, como é o caso quando a pessoa tem problema, né? Olha, por incrível que pareça, a gente só tem 10 minutos agora. Meu Deus, então vamos para as dicas, né? Pois é, vamos para as dicas. Mas deixa eu te falar uma coisa, que aqui tem 2 pessoas que estão fazendo perguntas que você já pode incluir nas suas respostas, que agora é exatamente isso que eu te pedi. As dicas, a gente falou dos problemas e tudo mais, agora as dicas na fonoaudiologia para essas situações. Então, o Josias Falciano pergunta aqui: boa noite, gostaria de saber mais sobre a estimulação cognitiva no idoso. Sim. Eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso também. E a Magali pergunta: boa noite, gostaria de saber como aprender a respirar quando faz exercício, quando se anda e etc. Respiração. A Maria Cândida está falando, poxa, já está acabando? Mas é mais ou menos 1 hora, Maria Cândida. A gente já está 52 minutos aqui falando. É verdade. Mas vamos lá, minha amiga. Então vamos lá, vamos às dicas, né? Já que a gente tem pouquinho tempo. Na verdade, eu tinha separado aqui a fala, né? Em algumas dificuldades da fonoaudiologia. Falei do envelhecimento da voz, do envelhecimento do aparelho auditivo, falei um pouquinho, né, da deglutição, e aí a dificuldade em engolir, em deglutir, a gente chama de disfagia. Isso aí está dentro de motricidade oral, né, porque a deglutição, ela vai desde a fase oral até a esofágica, então ela é bem ampla. E quando a gente encontra alguma dificuldade para engolir, a gente chama de disfagia. Engolir alimentos, comprimidos, água, até a própria saliva, né? A gente tem idosos que que apresenta esse problema de deglutição. Nós temos também algumas dificuldades na articulação da fala. Isso aí geralmente é atribuído a problemas neurológicos, e o problema da comunicação, né? Que a gente, como a fonoaudiologia trabalha com a comunicação humana, existem habilidades cognitivas que com o envelhecimento elas são prejudicadas.
atenção, raciocínio, pensamento e memória. E quando essa dificuldade está na perda de memória, na dificuldade em lembrar algum problema, alguma situação, né, é o que nos chama atenção. Essa capacidade cognitiva, quando está em deficiência, nos chama atenção. E eu acho que assim, a Tatiana, neuropsicóloga, ela deve trabalhar muito bem, né, a parte de memória. Então, vamos lá, as dicas. Só lembrando, a Tatiana, para quem não sabe, a Tatiana é a neuropsicóloga do Point de Idoso. E tem a Tatiana, Isso. minha filha, né, que é a coordenadora, e tem a Tatiana, neuropsicóloga, que é a que faz o grupo de estímulo de memória e tudo mais. Isso, Sim, é a Tatiana Hertal. Então, vamos lá. Exatamente. As dicas para presbifonia, para o envelhecimento da voz. Eu separei aqui os exercícios respiratórios, porque, como eu falei lá no início, nós precisamos de ar no pulmão para que nossa voz possa sair com eficiência. Então, inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. A gente chama até, né, cheirar a flor e apagar a vela. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer, né, para que nosso ar tenha um trabalho, né, mais sincronizado. Separei também alguns exercícios fonorrespiratórios, que você vai fazer esse aí de inspirar o ar e quando soltar com a letra A, com a vogal A prolongada. Então, ó, puxa o ar pelo nariz. Sempre abrindo bem a boca, né? Porque o ar tem que sair. Podemos também variar essas vogais, fazer a mesma coisa, soltar o I. Então, assim, são exercícios que é para tanto fortalecer as cordas vocais, quanto também para trabalhar o fluxo respiratório. Quem foi que falou sobre a respiração, a voz? Foi a Magali Bastos. Isso. Como aprender a respirar. Então, Magali, na verdade, aprender a respirar é uma coisa inata, né? A gente aprende a respirar lá no ventre da mamãe, né? Então, você não vai ter que aprender a respirar, você vai ter que se adaptar a uma respiração, já que o que você aprendeu, né, provavelmente foi de uma maneira errada. Então, comece com exercícios assim, de puxar o ar pelo nariz e assoprar. Puxar o ar pelo nariz, prender e soltar. Puxar o ar pelo nariz, olhar para um lado, assoprar, olhar para o outro e assoprar. Sempre puxando o ar na linha média, olhando para frente e soltando, lateralizando a cabeça, ou estendendo, ou, né, fletindo a cabeça, né, olhando para cima ou para baixo. Esses são exercícios que você tem que fazer diariamente, 3 vezes ao dia, né? Quando caminhar, não conversar, tem que caminhar sozinha, sem falar. Ou se tiver com alguém, vai ter que ficar calada, porque você está usando ali seu ar para fazer o exercício da caminhada. Então, se você falar junto, não vai dar certo. Então, essas são algumas dicas para a voz. A dica para dificuldade auditiva, eu separei aqui, tentar ouvir músicas de preferência, né, que você goste, músicas agradáveis ao seu ouvido. Não é agradável ao ouvido do amigo, não. Né? Se você gosta de ouvir funk, vai ouvir funk. Se você gosta de ouvir bolero, que se dane um amigo que gosta de funk, você vai ouvir bolero.
Sempre conversar de frente para as pessoas, para que você tenha o apoio visual aí da forma bucal, para você tentar, né, ler lábios Leitura labial. E ouvir o que está sendo falado e se concentrar sempre no que estiver ouvindo, né? Porque os idosos que eu tenho convívio, às vezes eu pergunto alguma coisa da primeira vez, nunca escuta direito. Aí você tem que falar pausadamente. Vamos lá, que já deu 1 hora. Não, pode falar. Tá. As dicas para dificuldade de engolir, né? Que a gente chama de disfagia. Procurar mudar a consistência do alimento ou então triturar mais esse alimento para que você não engaje com facilidade. Comer e beber pausadamente. E toda vez que for beber algum líquido, tomar cuidado, porque o líquido ele é mais leve, ele escorrega com mais facilidade e você se engasga, né, mais fácil. Então, tudo que for comer, tudo que for beber, sempre devagar, com bastante pausa, nada de ser afoito. E mastigar bem os alimentos mais secos, mais duros, mais inteiros. Um biscoito creme cracker, por exemplo, você tem que mastigar muito mais vezes. Por quê? A sua saliva vai fazer com que esse alimento seco ele seja umidificado, né? Nós não comemos nada inteiro, nós temos que mastigar para que o alimento se torne um bolo, para depois engolir. E muitas das vezes a falta de dente, essa musculatura, né, orofacial enfraquecida, ela vai favorecer também a essa disfagia, porque a nossa deglutição começa na boca. A partir do momento que eu mordo o biscoito, o pão, a carne, eu já estou fazendo a deglutição. Tem autores que dizem que a nossa deglutição começa na vitrine de uma lanchonete, quando a gente olha o salgadinho ou o bolo ou, né, o que for na vitrine da lanchonete. Então, mas na verdade, né, a partir do momento que a gente coloca o alimento na boca, a gente já está começando uma deglutição. Mais uma dica que é para a articulação da fala, né? Nós chamamos, quando existe dificuldade nessa articulação, nós chamamos de disartria. Geralmente acomete pessoas com problemas neurológicos, né? Idosos com AVC, com algum miastenias graves, né, a esclerose lateral amiotrófica, esses problemas neurológicos que afetam a musculatura. Então, a dica é articular exageradamente, né, fazer bastante caras e bocas, né? Podemos fazer também exercícios de estalar a língua, sorriso e bico. É bom até para fonoaudiologia estética. Existe essa área na fonoaudiologia, fonoaudiologia estética. Que aí vai fazendo exercícios para diminuir esses sinais do tempo que vão aparecendo. Então, assim, esses são alguns exercícios que a gente pode, né, indicar para essa articulação. E, né, acredito também que seja alguma coisa que a Tatiana Ertal, né, a neuropsicóloga, trabalhe nos grupos dela, o resgate da memória. Né? Então, assim, a dica é registrar tudo em papel, fazer lista de compras, do que você queira falar com alguém, do que você queira comprar,
do que aconteceu no seu dia a dia. Isso tudo, se você registrar, né, você já vai estar, e depois pegar para ler, você já vai estar exercitando sua memória. Fazer atividade de leitura, de canto, procurar fazer palavras cruzadas, caça-palavras, jogo da memória, né? E assim, tem até algumas atividades de associação de ideias, de organização do pensamento que a gente fala. Eu te falo uma palavra e você tem que me dizer uma outra que você lembrou. Então eu falo para você casa, aí você fala, Fátima, o que te lembra casa? Ah, é para eu responder? O que te lembra O que me lembra casa? a casa? Me lembra crianças, meus filhotes. E criança me lembra brinquedo. Ah, brinquedo me lembra meu netinho. Netinho me lembra crescer, né? Porque está crescendo já. E assim vai, né? Uma palavra vai levando a outra e você vai buscando no seu arquivo aí de memória as palavras que podem ser trabalhadas ou ser, né, na verdade, lembradas. E uma última dica, né, que eu tenho que assim, a atuação da fonoaudiologia para a pessoa idosa, ela é muito importante, né? Por meio dela, a gente consegue detectar e prevenir vários problemas, né? Desde a perda de audição, a deficiência de comunicação, até, como a gente viu, né, a dificuldade para engolir. Mas, assim, o que eu deixo aqui de dica maior é que você tem que procurar, diante desses problemas aí, se aparecer, tem que procurar a ajuda de um profissional. Né? Não ir no camelô comprar o óculos que você consiga ler a bula do remédio. Você tem que procurar um profissional, porque assim, tem coisas que a gente leva na brincadeira, mas é sério. Né? Você deixar que uma dificuldade auditiva te leve a um isolamento e desencadeia uma depressão, isso aí é muito ruim, né? E depressão é uma doença muito grave. Né? Você achar que engasgou e isso é bobagem, e o engasgo se torna frequente, daqui a pouquinho vai se ver, e como você mesmo explicou, né? O alimento indo para o lugar que não deve, lugar de alimento é o estômago, não é pulmão. O pulmão foi feito para receber ar, né? Então, assim, se eu me engasgo, esse alimento está indo para o lugar errado. Então, eu não posso dizer, como você falou também, né? Sempre aconteceu isso comigo, então é besteira. Agora, nessa idade, eu vou procurar médico para ver por que eu estou engasgando? Não, é coisa séria, porque as consequências são piores, né? Se você não buscar agora, as consequências são piores. Então, esse aí é meu recado de hoje. Que bonitinho. Eu quero, inclusive, lembrar as pessoas que, de maneira alguma, a gente está esgotando o assunto, porque é impossível, em uma hora, a gente falar tudo que a fonoaudiologia pode fazer para o idoso, né? O que a gente está fazendo aqui é apenas uma pincelada, né? Assim, um intensivão de situações que a gente quer chamar a atenção das pessoas para a importância da fonoaudiologia. Aqui eu quero dizer para você que a Magali agradeceu a você, muito obrigada pela. Eu que agradeço. A Evelyn diz aqui ótimas dicas. E eu queria, antes de passar para as considerações finais, dizer para as pessoas, né, que a gente tem feito essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui pela página do Point de Idoso, no Facebook. Amanhã nós vamos estar aqui com um psiquiatra, que é o Dr. Rui, que a gente vai falar exatamente sobre saúde mental, né, em tempos de pandemia.
E na sexta-feira a gente vai ter aqui a Rosângela, que é enfermeira, que vai estar falando também sobre o papel da enfermagem nessa questão toda aí do coronavírus. Então, como eu disse, a gente está trazendo assuntos bem diferentes. Dizer para vocês, né, que para quem quiser, né, entrar em contato com o Ponte de Idoso, a gente tem inclusive um telefone que é para mensagens. A gente tem o 2613-5250, que é o telefone do Ponte de Idoso, e o 988720642, que é o WhatsApp, que a pessoa pode mandar as mensagens, sugestões de outros assuntos, ou de palestrantes, né, entrevistados, enfim, que vocês possam interagir com a gente através desses números. Eu queria dizer aqui que o Antônio José Chaves botou muito obrigada, Sil, boa noite. A Sandra Helena botou observar sempre que após a alimentação, vejo que muitos idosos destinam-se após, não entendi bem. Deve ser, ela deve estar se referindo a os idosos que acabam de se alimentar e vão logo deitar, vão logo, né, dormir. Sim. É bom esperar em torno de 30 minutos antes de deitar, até para ajudar, né, na digestão alimentar. É verdade. Aqui, inclusive, a Sandra diz, boa noite, eu cheguei tarde, mas eu quero aproveitar essa dica de Sandra Helena e dizer que esses vídeos, eles ficam gravados na nossa página, na página do Ponte de Idoso, na minha página, tenho certeza que a da Silvana também vai ficar lá na página dela, e você pode entrar e ver o vídeo, que aqui nós estamos ao vivo, né? A gente está falando com as pessoas ao vivo, mas realmente depois você pode acessar e assistir, inclusive, as outras gravações de outros profissionais. Como eu disse, a gente tem trazido vários profissionais aqui, fazendo live todo dia, há mais de um mês, né? A gente tem muita gente que tem falado aqui com a gente. Então, vocês podem acessar esse conteúdo, né? Esses vídeos a qualquer hora, pode compartilhar, porque o que a gente tem, inclusive, pedido muitas pessoas, né, que quem quiser compartilhar, porque a gente está aqui preocupada, gastando nosso tempo, estando aqui gratuitamente, exatamente porque a gente está preocupado com vocês que estão do outro lado, querendo passar a informação séria, com responsabilidade, com ética, né? Então, esse é o papel, inclusive, nosso aqui do Ponte de Idoso, que a gente tem, como a gente fala, sempre tem uma equipe, né, interdisciplinar que trabalha com a gente, com vários profissionais, e a gente tem os passeios, tem os bailes, tem o grupo de estímulo de memória, reunião de familiares, cursos de internet, curso de automaquiagem, enfim, a gente tem uma série de serviços também aqui no Ponte de Idoso, que estão todos lá na nossa página, né? A gente tem site, tem tudo que a pessoa pode acessar a qualquer momento. Então eu passo para você, minha amiga, as suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer a presença de todos aí que participaram da live, né, assistiram a live. Espero ter contribuído bastante com as informações e me coloco à disposição, né, sempre que for preciso, quiser ajuda, o Ponte do Idoso pode contar comigo, a doutora Fátima também pode contar comigo. Estou aqui para ajudar, para agregar. Tá bom? Um beijo em todos, um beijo na Tatiana, né, mais uma vez. Um beijo aos meus amigos aí que assistiram a live. Boa noite a todos, tá bom? Obrigada, Silvana. E eu quero dizer que já tem mais gente falando aqui para você. E quero dizer também para as pessoas que a Silvana já é uma parceira do Ponte de Idoso há bastante tempo, já ajudou a gente em vários eventos, nos bailes e tudo mais. Quer dizer, é uma pessoa muito querida para a gente. Aqui, o Antônio José dizendo, amiga, amei, você é top, obrigada. Jocélia, que está assinando. A Sandra Helena falando boa. E depois diz, as medicações e comprimidos ficam na dentadura, é verdade. Tem que limpar, lavar a dentadura, tem mesmo. O Josias Falciano dizendo, enriquecedor, obrigado, doutora Silvana.
E o Antônio José dizendo, ótima iniciativa do Ponte de Idoso, e bateu palma. Obrigada, gente, obrigada por esse carinho, né? Esse fã-clube aqui da Silvana. Nós também somos fãs da Silvana, por isso que ela está aqui. Eu tenho certeza que a gente pode, numa outra oportunidade, ela voltar aqui para colocar mais dicas para gente, né? Hoje foi como eu disse, um apanhado, mas estaremos juntas. Né? Silvana, eu ao me despedir das pessoas, não sai daí que eu quero falar com você um instantinho mais, tá? Tá bom, tá. Aí eu vou agora realmente me despedir de todos. Muito obrigada mais uma vez, minha amiga Silvana. Muito obrigada a todos. E amanhã eu volto às 20 horas com o psiquiatra para falar sobre saúde mental nesse tempo de pandemia. Às 20 horas aqui na página do Ponte de Idoso. Obrigada, gente. A Alessandra escreveu aqui. Parabéns, queridas. Alessandra. Querida Alessandra Siqueira. Tchau, gente. Um beijinho. Tchau, Alessandra. Tchau, todos. Beijo. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.